E aí galera, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês. De quê? Natação, aula 15 de 9 de 2020. Sexto ano A e sexto ano B. Sempre vou dar uma revisada e vou trazendo um fundamento. História da natação, né? Vem o quê? A natação fez parte dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896 em Atenas. Nunca esqueçam isso, tá? Os principais benefícios eu já falei na outra aula e vou repetir. Estimula a perda de peso, aprimora o sistema respiratório, fortalece as articulações, desenvolve músculo, reduz o risco de diabetes tipo 2, melhora a saúde do coração, promove circulação e diminui o estresse, certo? O que acontece no nado de costa? Olha o nado de costa. Se caracteriza uma posição do nadador em decúbito dorsal, de costa, para o fundo da piscina e fazendo os movimentos, né? Aqui, ó. Mesma coisa que você faz no carro que eu falo, entra dedão, sai dedinho, você vai fazer no nado de costa, tá bom? A natação. A Federação Internacional, que se chama o quê? FINA. Decorem aí a sigla também, certo? Dicas para aperfeiçoar: respiração, nada com o braço só, alinhamento da coluna, batida de pé e relaxamento. Se não relaxar na piscina não tem como nadar. O nado do carro eu já falei na outra aula e venho trazendo aqui as outras imagens sobre as abraçadas, né? Borboleta e costa. Equipamentos obrigatórios: touca, né? Óculos, sunga para os meninos, maior para as meninas. Nado de costa, vem trazendo também imagem, os posicionamentos, como deve fazer, execução. E o principal, uma piscina olímpica adequada para o desporto. Tem suas regras: profundidade 2 metros, número de raia 8 e temperatura de 25 a 28 graus Celsius. Outro conteúdo novo que eu venho trazendo para vocês: quanto mais cedo começar o trabalho dos estímulos sensoriais para os bebês na água, melhor, porque auxilia o crescimento saudável, mental, físico dos bebês. Pode começar com quanto tempo? 6 meses já pode fazer natação bebê, tá bom? Traga uma imagem com a professora, com a criança, óculos, todo o equipamento de segurança. Óculos, trata de equipamento obrigatório. Equipamento obrigatório, para ter mais conforto. Olha aqui, ó. Não entrar água no olho. A touca para proteger o ouvido, o cabelo e outras coisas, certo? Essa foi a nossa aula de natação. Até a próxima aula. Valeu, galera! Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então aqui mais uma vez a professora de ciências para estar dando continuidade à nossa disciplina, ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos corrigir os exercícios que eu passei na semana passada, que é da página 48 e 49 do livro didático, e temos da página 8 a 14 do livro de atividades. Então vamos corrigir aí, que eu acredito que vocês fizeram, então vamos ver se vocês acertaram essas questões, tá bom? Vamos lá. Primeiro, complete as lacunas do texto com as palavras do quadro a seguir. Temos ali sístole, átros, quatro, diástole, ventrículos e miocárdio. Vamos lá para a frase, para o parágrafo. O coração é um órgão formado pelo músculo chamado miocárdio e apresenta 4 cavidades, 2 átros e 2 ventrículos. Os movimentos musculares do coração, chamados sístole, que é a contração, e a diástole, que é o relaxamento, permite que o sangue se desloque entre as cavidades e seja posicionado para todo o corpo, tá? Próximo. 2. A distribuição de vasos sanguíneos está representada na imagem a seguir. Observe as regiões em destaque, referentes às áreas em que se localizam um dos pulmões e o estômago.
né? Temos ali a representação esquemática, vocês vão destacar ali, ó, a parte ali dá para vocês olharem na imagem, os que estão em círculo ali preto, né? A parte ali que foi pedida, tá bom? Explique o que justifica o fato de essas regiões em destaque apresentarem maior concentração de vasos sanguíneos. Bom, essas regiões apresentam maior quantidade de vasos sanguíneos porque nelas estão localizados órgãos que precisam de muita energia para realizar suas atividades, como os pulmões e o estômago. Quanto mais sangue estiver disponível, maiores serão a quantidade de oxigênio nas células desses órgãos e, consequentemente, a produção de energia. Então, o estômago e o pulmão, ele precisa de muita energia. Então, é preciso de bastante vasos sanguíneos. Que o sangue vai levar? O oxigênio. Então, quando precisa de muita energia, precisa de bastante de oxigenação, né? Então, por isso. 3. Qual é a relação entre a pequena circulação e o sistema respiratório? Bom, a pequena circulação envolve o sistema respiratório, pois o sangue com pouca concentração de oxigênio sai do coração, passa pelos pulmões para realizar trocas gasosas e volta ao coração rico em oxigênio, para então ser bombeado para o restante do corpo. Então, como eu falei para vocês, a pequena circulação ela envolve o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. O coração ele precisa disso, por quê? Ele precisa do sangue oxigenado que vai acontecer onde a troca gasosa? Nos alvéolos pulmonares, ali nos pulmões. Então, é necessário que aconteça essa relação entre esses dois sistemas, para que o sangue retorne para o coração cheio de oxigênio vindo dos pulmões. Daí o coração vai bombear o sangue para o corpo todo, tá? Que aí já nesse caso é a grande circulação. 4. O gráfico apresenta os batimentos cardíacos de um adolescente em vários momentos do dia. Temos ali pulsação por minuto e as horas, 4, 5, 6, 7 até 23. Aí a gente está olhando aqui ele andando para chegar à escola, ao se levantar, andando para chegar à escola, sentado em sala, os batimentos cardíacos. A gente percebe que na aula de educação física o batimento cardíaco dele foi para 120. Andando para casa foi para 90. A gente viu que foi para 120 de novo quando ele teve o treino de voleibol. Andando para casa teve também 100. Ou seja, o máximo de coisa foi 120 que ele estava fazendo atividade física. Quando ele correu para pegar o ônibus também, deu uma aumentada ali para 110. Viu que dormindo teve os batimentos cardíacos mais menorzinhos aqui. Aí, analisando isso, a gente vai para a pergunta. Em qual momento o número de batimentos é menor? Que número é esse? Então, a resposta pelo gráfico é: quando o adolescente está descansando, o número de batimentos diminui, ou seja, fica em torno de 60 batimentos por minuto. B. Em qual situação o número de batimentos cardíacos é maior? Que número é esse? Porque está mais alto que em outras atividades. Bom, no treino de vôlei e na aula de educação física. Por quê? O número fica 120 batimentos cardíacos. Bom, é maior porque para a realização de atividades físicas, o corpo ele vai precisar de mais energia, né? Portanto, de maior circulação de oxigênio, que chega mais rápido às células quando o sangue é impulsionado de modo mais intenso. Então, se você está normal, você não precisa daquela quantidade de oxigênio naquele momento. Mas a partir do momento que você vai fazer uma atividade física, você faz um esforço, as suas células elas vão gastar mais energia, vai gastar mais oxigênio e nutrientes também. E isso vai fazer com que você precise repor, senão seu corpo ele vai precisar de oxigênio. Então, se você está gastando com mais intensidade ali no treino, você vai precisar também. Por isso que quando você faz o exercício físico, você fica com falta de ar, você quer respirar, você fica ofegante, porque o seu corpo está precisando, está te dando sinal para você consumir mais oxigênio também. Por isso que os batimentos cardíacos eles vão bater mais rápido para dar conta do sangue, fazer essa circulação toda e mandar o oxigênio para cada parte do seu corpo que está precisando naquele momento. 5. Sobre a relação da alimentação com o sistema cardiovascular, identifique a alternativa verdadeira. A. Alimentos como frituras e refrigerantes são considerados importantes para uma alimentação saudável, pois seus nutrientes chegam até o sangue.
Não é saudável, porque fritura e refrigerante são muito energéticos, né? O refrigerante tem muito açúcar, que faz mal em excesso. Fritura também pode fazer... você comendo bastante fritura, você vai acabando tendo colesterol alto, entupimento das suas veias. Então, não é nada saudável. B. Alimentos como hambúrgueres e frituras são ricos em colesterol, substância que pode obstruir os vasos sanguíneos, impedindo o fluxo de sangue. Verdade, gente. Né? Totalmente contrário da primeira. As outras não são, ó. Olha só, a C. As hemácias se ligam ao colesterol presente nos alimentos e isso facilita seu transporte. Não, totalmente diferente. Uma dieta com saladas, frutas e pouca gordura leva à diminuição da produção das hemácias. Também nada a ver. Então a resposta correta é a B. Questão número 8 do livro de atividades. Olha só, o sistema respiratório é responsável por captar o oxigênio do ar para que esse possa ser transportado até as células. Para isso, ele conta com diversas estruturas, cada uma especializada em determinada função. Observe o esquema do sistema respiratório reproduzido ao lado e depois complete a cruzadinha com o nome das estruturas indicadas. Então, temos ali a imagem do corpo humano, temos ali os órgãos e está todos numerados. Temos ali a setinha com... Setinha não, esse tracinho verde com o número 1, 2, 3, 4, 5 até a 8. Aí vocês vão identificar isso e colocar na cruzadinha, tá? No livro de vocês vão colocar. Eu não coloquei a cruzadinha, mas eu vou passar qual é a palavra para vocês. Próximo, temos ali a primeira, que está na imagem, é a faringe. A número 2 são as cavidades nasais. 3 é a traqueia. 4 a laringe. A 5 é a boca. A 6 é o véolos pulmonares. 7 brônquios e 8 que é o diafragma. Então, vocês vão colocar essas palavras na cruzadinha aí. Próximo, 9. Sabemos que o ar pode entrar em nosso organismo pelo nariz ou pela boca. Entretanto, para uma respiração saudável, devemos priorizar a inspiração pelo nariz. Sobre esse assunto, indique com um X as afirmativas verdadeiras e justifique as alternativas falsas. Então, vocês vão pegar e colocar com um X as verdadeiras. As que estiverem falsas, vocês vão justificar por que elas estão falsas. Vocês vão colocar corretamente. Então, o nariz é constituído de duas cavidades chamadas narinas, separadas pelo septo nasal. Isso daí pode marcar o X que é verdadeiro. B. Internamente, o nariz é revestido por muitos pelos, que juntamente ao muco tem como função reter partículas de poeiras e micro-organismos que entram com o ar. Verdadeiro também. C. A saliva produzida na boca funciona como uma barreira para a entrada de poeira e micro-organismos em nosso corpo. Falso. Por quê? Porque a saliva ela atua na digestão química dos alimentos e contribui para a formação do bolo alimentar. Tá? Próximo. D. Quando respiramos pela boca, o ar chega aos pulmões mais aquecidos do que quando respiramos pelo nariz. Não, gente. Por quê? Porque o ar é aquecido nas cavidades nasais para chegar com uma temperatura adequada nos pulmões. Por isso, quando respiramos pelo nariz, o ar chega aos pulmões mais aquecido do que quando respiramos pela boca. Por isso que a gente tem que priorizar a respiração pelo nariz, porque dele, através dessa estrutura, é que o ar que está aqui fora, no ambiente, ele entre de uma forma da temperatura do pulmão, né? Preparado para entrar ali no pulmão. E. É no nariz, cavidade nasal, que se localiza as células receptoras do paladar que nos emite sentir os cheiros. Não, falso. Por quê? É no nariz, na cavidade nasal, que se localiza as células receptoras do olfato que nos permite sentir os cheiros. O paladar, gente, não é relacionado ao nariz, né? Então, tá errado porque o que vocês trocam lá é que não é paladar, é olfato. A questão número 10 do livro de atividades. Qual é o papel do diafragma e dos músculos intercostais na respiração e como essas estruturas atuam? Temos ali a imagem do diafragma, ali os pulmões, né, destacando para vocês lembrarem da explicação das aulas passadas. Então vamos lá para a resposta. O diafragma e os músculos intercostais são músculos responsáveis pelos movimentos respiratórios. O diafragma é bem fino e está situado abaixo das costelas, enquanto os músculos intercostais ficam entre as costelas.
A contração do diafragma e dos músculos intercostais aumenta o volume da caixa torácica e diminui a pressão interna, possibilitando a entrada de ar nos pulmões. O relaxamento desses músculos tem efeito contrário, ou seja, ocorre redução do volume da caixa torácica, aumenta a pressão interna e o ar sai. Então essa é a explicação da resposta. Próximo. Temos ali livre de atividade, circulação e excreção, que é o tema dessas perguntas. Primeiro, o sistema cardiovascular é responsável pelo transporte de sangue por todo o corpo. Para isso, ele conta com diversas estruturas, entre elas o coração. O trecho da letra da música reproduzido a seguir se refere a esses órgãos. Leia e depois responda o que se pede. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Esse é o texto. Vamos lá para a pergunta. A. O trecho da música menciona que o coração é um músculo involuntário. O que isso significa? Significa que não controlamos os seus batimentos. Os batimentos cardíacos eles são coordenados pelo cérebro, independente de nossa vontade. O cérebro ele comanda o nosso corpo todo, na verdade, né? B. Qual é o nome do músculo que compõe o coração? Bom, o músculo que constitui o coração é conhecido como miocárdio. C. O trecho da música também afirma que o coração pulsa por alguém. Pensando na antiguidade, como Platão e Aristóteles acreditavam nessa ideia e diziam que o coração era o centro das paixões e emoções. Apesar de atualmente sabermos que o órgão que processa paixões e emoções é o cérebro, a ideia de associar o coração aos sentimentos ainda permanece, como podemos perceber na letra da música. Com base em seus conhecimentos, explique cientificamente por que o coração pulsa. Bom, o coração pulsa para que o sangue possa ser impulsionado e chegar às células do corpo. 2. Para que seja capaz de realizar sua função de transportar gases, nutrientes, hormônios e resíduos celulares por todo o corpo, o sangue realiza 2 percursos através de estruturas específicas do sistema cardiovascular. Sobre esse assunto, complete as lacunas do texto a seguir com as palavras em destaque. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, pequena circulação, pulmões, corpo e grande circulação. Vamos lá. Aí temos aí o parágrafo. A circulação sanguínea é realizada em 2 etapas. Uma delas é denominada de pequena circulação, e sua função é oxigenar o sangue. Para que ela aconteça, o sangue pobre em oxigênio sai do ventrículo direito em direção aos pulmões. Lá ele é oxigenado e retorna ao átrio esquerdo. Deixa o sangue agora rico em oxigênio passa ao ventrículo esquerdo, onde se dá o início da grande circulação, que tem como função distribuir e coletar substâncias em todo o corpo. O sangue retorna então ao átrio direito, novamente pobre em oxigênio, e recomeça o processo circulatório. 3. João foi ao cardiologista para realizar alguns exames de rotina. Um dos procedimentos adotados pelo médico foi auscultar, que é a mesma coisa que ouvir, o coração de João. Depois, o médico colocou 2 dedos sobre o punho de João e, utilizando um relógio, verificou seu ritmo cardíaco. Por último, colocou no braço de João um equipamento para medir sua pressão sanguínea. A seguir, está reproduzida a ficha médica de João com alguns dados coletados pelo médico. Vamos lá para essa ficha médica. Temos ali dados do paciente: nome, João Silva, idade, 43 anos, altura, 1,65 m, peso, 112 kg. É fumante? Sim. Faz consumo regular de bebidas alcoólicas? Não. Tem uma atividade saudável? Não. Pratica atividade física regularmente? Não. Já realizou alguma cirurgia? Não. Em caso afirmativo, quais? Também nenhuma, né? Faz uso de algum medicamento? Não. Em caso afirmativo, quais? Também não. Exames cardíacos, escuta de coração normal, ritmo cardíaco 120 batimentos por minuto e pressão sanguínea 160 por 100 mmHg, ou seja, 16 por 10, muito alta, né?
Então vamos lá. Com base em seus conhecimentos sobre o funcionamento do sistema cardiovascular e também nos resultados dos exames de João, responda ao que se pede. A. Ao auscultar o coração de João, o médico pretendia verificar se seus batimentos estavam normais. Quais são e como se caracterizam os movimentos que produzem os batimentos cardíacos? Resposta. Os movimentos que fazem com que o coração pulse são a sístole e a diástole. A sístole corresponde ao movimento de contração dos músculos do coração e a diástole ao relaxamento desses mesmos músculos. B. Tendo em vista a idade de João, pode-se afirmar que o valor encontrado para seu ritmo cardíaco está normal? Por quê? O ritmo cardíaco de João não está normal, pois em uma pessoa adulta em situação de repouso, como João, o valor esperado varia entre 60 a 100 batimentos por minuto, que é a resposta. C. O valor encontrado para o exame de pressão sanguínea indica que João apresenta pressão alta, pois o normal, considerando sua idade, seria uma pressão sanguínea de 120 a 80, ou seja, 12 por 8. Com base nessas informações, pode-se afirmar que João está saudável? Por quê? A resposta é não, pois a pressão alta é uma doença que pode levar à morte se ela não for tratada, tá? A questão D. Analisando os dados pessoais de João, quais podem ser as causas dos resultados de seus exames? Quais seriam as recomendações do profissional da saúde que atendeu João para melhorar seus resultados? Então, as causas do elevado ritmo cardíaco e da pressão alta podem estar associadas ao seu peso acima do normal para a altura, 112 kg, ao hábito de fumar e à falta de uma alimentação saudável e de uma prática regular de atividades físicas. Seria recomendado que João adotasse hábitos de vida mais saudáveis, como não fumar, alimentar-se de forma balanceada e praticar exercícios físicos regularmente. 4. O irmão mais novo de Eduardo machucou-se quando estava brincando e viu sair de seu ferimento uma grande quantidade de sangue. Curioso, ele encheu sua irmã de perguntas como: a letra A. O sangue é formado por uma parte líquida, denominada plasma, e por elementos figurados: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Correto. B. Ele é vermelho por causa da grande quantidade de leucócitos, ou glóbulos vermelhos. As células representadas na imagem A. Mentira, gente, é falso. Por quê? O elemento responsável pela cor vermelha do sangue é a hemoglobina, que se encontra nas hemácias. C. Uma função importante do sangue, no caso de quem se machuca, é o transporte de hemácias, representado na imagem C, para o local do ferimento, impedindo que bactérias entrem e circulem por nosso corpo. Também é falso. Por quê? São os leucócitos, representado na imagem B, os responsáveis pela defesa do organismo. Tá? D. As plaquetas representadas na imagem A são responsáveis pelo transporte de gases. Falso, porque as hemácias representadas na imagem A, não são plaquetas, são as hemácias, apresentam a função citada. As plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea e estão representadas na imagem C. E. Outra função do sangue é transportar oxigênio produzido pelas células do corpo para os pulmões e gás carbônico captado dos pulmões para as células do corpo. Falso, porque o sangue transporta gás carbônico produzido nas células para os pulmões e oxigênio dos pulmões para as demais células do corpo. F. O sangue é também responsável por manter nossa temperatura constante em torno dos 36 graus Celsius. Verdadeiro, pode marcar o X. G. O transporte de água e nutrientes resultantes do processo de digestão para todas as células do corpo é outra função atribuída ao sangue. Correto. O sangue faz ainda o transporte de hormônios às regiões em que eles atuam. Correto também. E, finalmente, ele realiza o transporte dos resíduos eliminados pelas células para que sejam excretados. Correto. 5. Imagine que você está lendo uma revista sobre saúde e então se depara com a imagem a seguir. Temos a imagem ali de quê? De um coração, as artérias coronárias. Temos ali placa de gordura acumulada e a passagem de sangue ali comprometida. Temos ali a morte do músculo cardíaco por falta do quê? De oxigênio. Infarto, né?
Vamos lá. A imagem refere-se a um problema que acomete o sistema cardiovascular. Como ele é chamado? Justifica sua resposta. Então, é infarto do miocárdio. A imagem mostra a morte de parte do músculo cardíaco ocasionada pela formação de uma placa de gordura que impede a passagem do sangue e, consequentemente, a irrigação do músculo. Então, por falta do oxigênio, que teve dificuldade de passar por causa dessa placa de gordura que ficou ali obstruindo. B. Que substância forma a placa acumulada indicada na imagem? É o colesterol. C. Enumere de 1 a 3 a sequência de eventos representados na imagem que tem como consequência o problema representado. Primeiro, 1. O colesterol se acumula aos poucos na parede interna das artérias. 2. A passagem de sangue fica cada vez menor. 3. Sem oxigênio suficiente, ocorre a morte do músculo cardíaco, ocasionando o infarto do miocárdio. D. As coronárias são artérias que irrigam o coração. Cite 2 medidas que previnem o acúmulo de placas de gordura nesses vasos sanguíneos. Então, temos que ter inclusão de hábitos saudáveis, como a adoção de uma alimentação balanceada e prática regular de exercícios físicos, que vai impedir que essas placas de gordura venham obstruir ali as artérias. E por hoje, são esses exercícios corrigidos, tá bom? Espero que vocês tenham acertado todos. Corrijo aí na casa de vocês. E é isso, gente, por hoje. Até mais. Até a próxima aula. Um abraço. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o simple present, as formas interrogativa e negativa, porque a forma afirmativa vocês já fizeram exercícios e já sabem como que resolve, né? Algumas regrinhas. Então, as páginas são 29 e 30. Let's go, galera! Lá na página 29 eu tenho uns pequenos exemplos aí de como que funcionam algumas perguntas no presente simples. Então, verifique essas perguntas do texto da página 27, que foram tiradas daquele texto, o que elas têm em comum. Então, what age do you feel you are? What do you think of the word old? What do you most regret about your younger years? Então, galera, o que elas têm em comum? Tem alguma palavra que tem em comum fora o what? Que o what é utilizado para perguntas, no geral, tanto faz ser presente, passado ou futuro. A gente utiliza o what, mas fora o what, tem outra palavra? Tem outra palavra sim. Então, they all have the word do placed before the subject. Então, ela tá aqui, essa palavrinha do, antes do sujeito. Então, essa é uma regrinha da gramática. Quando você vai fazer uma pergunta, o do, ele funciona como auxiliar. Então, quando eu vejo ele no início da minha frase, eu já sei que ele é uma pergunta no presente. Então, algo do presente. Eu estou perguntando no presente, tá? Então, vamos ver a 2 aqui. Qual a diferença entre as perguntas da atividade 1 e a pergunta abaixo? What's the best piece of advice you could give a teenager? Eita, qual é a diferença da pergunta de cima para a pergunta de baixo? Então, olha só. These questions has the verb be, so there is no need for the auxiliary do. Presta atenção, depois do what, a gente não tem o do, a gente tem o verbo be aqui. Qual é o melhor conselho que você daria, né, que você pode dar para um adolescente? Então, assim, quando for pergunta com o verbo be, você não vai utilizar o auxiliar do. Existe só o do, teacher? Não, ele tem uma outra forma dele utilizado para aqueles 3 casos especiais. He, she e it. Vai ser does, tá? Vocês vão já ver como é que vai funcionar isso. Mais embaixo a gente tem aqui, ó. To ask questions in the simple present, it's necessary to place an auxiliary verb do or does before the subject. Use does for he, she, it. Então, na pergunta do you dance, você dança?
Aí a gente passa isso para a terceira pessoa, pode ser he ou she, aqui ele trouxe she. Does she sing? Ela canta? Então, quando eu for falar de ela, ele ou isso utilizado para objeto ou animais, eu vou utilizar o does. In the sentence with the verb be, it acts as an auxiliary. Então, não vai usar o do, ele vai ficar só com o verbo be. Essa expressão aqui eu acredito que vocês já conheçam, né? Iniciando uma frase com um verbo, eu sei que é pergunta, ou com o verbo be ou com o auxiliar do. Por quê? Porque todas as minhas frases eu vou ter que ter a seguinte estrutura: sujeito, verbo, complemento. Saiu dessa estrutura, eu vou ter que analisar que tipo de frase é. Se é uma interrogativa, se é uma negativa, porque já não vai estar como uma afirmativa normal de sujeito, verbo e complemento, tá bom? Agora, galera, vamos ver os exemplos. Is that your sister? Aquela é a sua irmã? Are they Brazilian? Aqui eu tenho a diferença entre singular e plural, tá? Is e are. E agora, já aqui na questão 3, e as frases negativas no presente simples? Verifique esses exemplos e descreva a estrutura. Então, veja bem. Eu tenho aqui, I don't do regret. Eu não me arrependo, né? Young people don't persist in interpreting it to me. Isso foi tirado daquele texto, quando ele fala que as pessoas, né, que fica julgando, né, o pessoal com mais idade, incompetente, essas coisas. Então, assim, vamos analisar somente a estrutura. Aqui eu sei que eu tenho um auxiliar do no presente e eu tenho o not aqui também. Então, a resposta: it's necessary to use don't, do mais o not, after the subject. Outra coisa, ele vem depois do sujeito. O meu pronome I aqui, ele está sendo o sujeito dessa ação, dessa frase. Tá? E aqui no caso, people são as pessoas, tá? Tá no plural, vai utilizar o do, no caso vai ser don't, porque é negativo. Vamos mais adiante, galera. Na página 30, eu vou ter aqui uma tabelinha, porque assim, o livro de vocês, ele ensina a gramática dessa forma. Ele pega exemplos, analisa, vocês têm que perceber como é que usa cada um deles. Então, vamos lá. Forma afirmativa, o que você faz aqui no I, you, we e they? Study. Agora, quando é he, she, it, você vai colocar studies. Tem aquela regrinha, lembra do presente que eu ensinei para vocês? Então, a forma negativa disso, como que fica? Eu já tenho o verbo estudar aqui. Como que vai ficar? I, you, we, they don't study. He, she, it doesn't study. Lembra que eles são os casos especiais? Interrogativo. Do I, you, we, they study? Yes. Ou no a resposta, tá? Se for yes, yes, I do. Se for no, no, I don't. Agora, e para he, she e it? Você vai utilizar o does. Does he, she, it study? Yes, it does. Ou no, it doesn't, tá bom? Vamos mais adiante, a gente vai ter um exercício agora que vocês vão ter que associar o uso do presente simples com os exemplos. O presente simples é usado para falar sobre, então vamos lá. A letra A, fatos, coisas que nunca mudam. B, ações habituais da rotina. C, sequências de ações no presente. D, ações numa tabela, no tipo de organização. Lembra da timetable? No horário de escola é um exemplo de schedule também. Verbos de posse, emoções, atividade mental, né? Por exemplo, have, feel, love, think. Isso tudo também é utilizado para quem serve o presente, tá? Então vamos lá analisar essas frases aqui. A letra A, um fato que nunca muda, nunca muda. Lendo essas frases, vamos lá. Kevin always plays soccer on Tuesdays. Não. The train leaves at 9. Não. I love her. Opa, aqui eu já tenho, quando fala de love, eu vou ter que lembrar que são esses verbos aqui. Então a questão E, já achei uma. She takes her bag and leaves. Aqui eu tenho uma sequência de ações. Ela pegou a bolsa e foi embora, e deixou, né? The sun rises in the east. Então, essa aqui é a minha frase que não muda, é uma coisa que sempre acontece. Letra A. Letra B. Ações de rotina, galera. Letra B.
que ele sempre, olha só, sempre joga futebol nas terças. D, é uma sequência no presente aqui. She takes her bag and leaves, que eu acabei de falar. Tem a questão D, numa timetable. The train leaves at 9. E por último, I love her, que é esses verbos aqui, que fala de sentimento, coisas de pensamento, né? Think, love, feel e tudo mais, abstrato. Indo mais adiante, a gente tem um áudio que vocês vão precisar ouvir e entender, né, um pouquinho da entonação quando você vai fazer uma pergunta. Porque eu já expliquei isso para vocês. Quando a frase inicia com algo que me sinaliza que é uma pergunta, eu já vou preparando a minha entonação como para pergunta mesmo. Não vou falar igual eu falo uma afirmativa. Vocês vão entender após o áudio, tá bom? Vamos ouvir? Chapter 6, Track 36. Pronunciation tip. Quando fazemos uma pergunta cuja resposta é yes ou no, a entonação no fim da frase geralmente sobe, como se aumentássemos o volume do som. Do you have a headache? Yes, I do. Essa característica na pronúncia em perguntas é chamada de rising intonation. Conseguiram entender, galera? Então, assim, a partir de agora, vocês já sabem, no início da frase que ela é uma pergunta, então já vai preparando para no final subir um pouquinho o tom da sua voz, tá bom? Para dar o sentido, né? Porque assim, quando a gente faz uma pergunta, não só a estrutura dela tá contando, mas a forma que você fala ajuda muito a entender que aquilo é uma pergunta. Indo mais adiante, a gente vai ter o exercício agora para caderno. Você vai pegar o seu caderno, colocar a data de hoje, a atividade complete the sentence with the correct auxiliar do or does. Então, a gente tem aí A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Essas questões vocês vão só colocar ou do or does, tá bom? Combinado? Então, vocês têm a regrinha no livro de vocês, tem nessa aula de hoje que eu já expliquei. É só pausar o vídeo, responder e voltar para corrigir. Vamos ver se tá tudo ok? Então, vamos lá. Letra A. Do you drink mineral water? B. Do Sarah and Linda feed their pets? E elas alimentam os pets dela. Então aqui eu não utilizei does porque são duas pessoas, tá? Se fosse só a Sarah, eu sei que é aquela terceira pessoa especial, teria que utilizar aquela regra do does. Does your teacher check your homework? A sua professora ou professor, né, corrige o seu exercício de casa? Agora a questão D. Do they live in the old house? Eles vivem na casa velha? Does the cat sit on the wall in the mornings? Então o gato não é o it, não utiliza o it? Então F. Nina play computer games. Ela joga jogos de computador. Então aqui eu tenho a terceira pessoa é does também. Parents são os pais, então é plural. Do parents watch TV in the afternoon? Eles assistem TV à tarde? Does ou do, aqui é uma pessoa, é a grandmother, a avó. Então, does your grandmother answer the phone? Ela responde, né, o telefone. E does Andy do the shopping? Ele faz as compras. É a pessoa, né? He, no caso, Andy. Agora aqui são duas, Gary and Ken. Então vai ser do, tá bom? Do and Ken have a cup of tea in the afternoon? Eles tomam um copo de chá, né? Na tarde. Então, gente, eu espero que vocês tenham corrigido direitinho e que esteja tudo ok, mas não estando, não se preocupem, porque vocês sabem onde me procurar, sabem tirar as dúvidas de vocês, tá bom? A gente se vê na próxima aula, galera. Bye, bye!